Então, falando aí do Narcisista e Cura Espiritual 2, tá? Polêmico, né? Porque vai mexer com muita gente e as pessoas, muitos também não vão concordar. Muito bem. Vai ali, já clica no maisinho, já segue a página e já encaminha o vídeo. Gente, então o narcisista, quando ele se descobre num lugar aonde ele tem as desculpas perfeitas, aonde ele tem um vasto campo de pessoas vítimas para manipulações, esse narcisista, inclusive, ele vai começar, com a desculpa de ajudar outras pessoas, a fazer vaquinhas, solicitar dinheiro para ajudar alguma pessoa, né? E de fato, parte dessa arrecadação ele realmente vai encaminhar para ajudar pessoas, porque o disfarce não pode cair, mas o grosso da coisa segura para ele vai se manter financeiramente por isso. E ainda ele vai tentar de alguma maneira ser pastor, ele vai tentar progredir dentro da igreja, porque ele descobre que agora, com o poder da igreja e da fé das outras pessoas, ele está nadando de braçada, ele consegue tudo o que ele quer, porque aparentemente ele é incrível. Enquanto isso, nas redes sociais ele está fazendo vídeo pornográfico com as jovens da igreja, ele está se insinuando para as jovens da igreja, ele está indo para lugares com as jovens da igreja para fazerem retiros, para fazer algumas coisas, enquanto ele está aumentando a sua grade ali de vítimas em todos os sentidos. Vítimas financeiras, vítimas sexuais, vítimas de abuso. E a principal vítima, que continua sendo a parceira ou o parceiro, sofre dentro de casa, digamos assim, uma metáfora, o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque dentro de casa ele é o que é. Ele vai ser manipulador, arrogante, ignorante. E quando a vítima tentar questionar, é porque está escrito, é porque Deus quer assim, é porque o diabo que tentou, é porque o diabo que fez. Ou a culpa é de Deus ou a culpa é do diabo. Nunca dele. Ele nunca fez nada. Sempre foi o demônio que o tentou para fazer aquilo. E quando ele é descoberto, então, ele vai ainda tentar justificar que não pode separar, porque segunda união é adultério, e agora, já que eles casaram em Deus, tem que ir até que a morte os separe, porque a Bíblia não permite separar, porque a igreja não permite separar, porque casamento é uma vez só. E a gente vê aí nas redes sociais diversas igrejas aí pregando, né, que segundo casamento é adultério. Então, quer dizer, a pessoa tem que se manter num relacionamento tóxico, abusivo, manipulativo, cheio de traições, cheios de ignorância, de agressões verbais, de agressões psicológicas, mas você casou. Agora você tem que aguentar porque você casou. Você não escolheu nascer, você não escolheu o teu nome, você não escolheu em que família nascer, mas casar você escolheu. Bom, eu escolhi a pessoa linda, maravilhosa, incrível, que fez o Love Bomber comigo, aquela pessoa que me encantou, que me conquistou, aquela pessoa que demonstrou tanto amor e que eu me interessei e que eu achei que seria para a vida toda, mas que depois de casado se revelou dentro de casa um inferno. Uma pessoa que manipula, uma pessoa que tem abusos psicológicos, que humilha, que desvaloriza a vítima, que fala inclusive que a vítima não tem fé. Você não vai me perdoar? Isso é assim que é a sua fé? Pois se Jesus mandou perdoar e você diz que tem fé e você não vai me perdoar, que tipo de fé você tem que você não me perdoa? Você precisa me perdoar porque está escrito que perdoar é de Deus e Deus manda perdoar todos os pecadores. Eu cometi um erro, é verdade, mas foi o diabo que me atentou, foi o diabo que fez eu cair nessa armadilha, foi uma armadilha de Satanás. Vamos orar, vamos dobrar o joelho, vamos para a igreja, vamos fazer campanha, porque Deus vai me libertar. E aí está você, 30 anos casado com um narcisista, todos os dias dizendo que foi culpa do diabo. E aí ele vem, ele te humilha, ele te xinga, ele te agride, ele bate em você. E quando ele bate em você e que é descoberto que ele teve uma agressão, foi o diabo num momento de ira que tomou posse de mim e que fez com que eu agredisse a pessoa, mas não foi eu, foi o diabo naquele momento que tomou conta de mim e por isso aconteceu isso. Mas você precisa me perdoar, você tem que entender que a culpa não é minha, não fui eu, e a culpa também é sua, porque você despertou a ira em mim,
mim, você que deu brecha para o diabo, você que abriu a porta para o diabo, quando você despertou a ira em mim, quando você não me obedeceu, quando você não fez o que eu quis, quando você questionou a minha atitude, quando você questionou a minha posição, foi você que abriu a porta para Satanás, e por isso eu tive aquele momento, porque eu fui fraco e eu caí na armadilha. E aí quanta gente está aí casada, cabeça baixa, triste, num relacionamento podre, tóxico, abusivo, inclusive com agressões físicas, porque é o diabo. Eu sei que isso parece chocante, eu sei que isso parece incrível, mas um casal realmente de Deus, você olha para aquele casal e eles estão lá 30 anos juntos, e os dois são felizes, e os dois vão para a igreja juntos, os dois voltam juntos, não há traição, não há abuso, não há humilhação, não há pessoa querendo desvalorizar a outra, humilhando a outra com atitudes verbais, muito pelo contrário, são parceiros, são recíprocos, ajudam junto, voltam junto, fazem junto, e quando chegam em casa tem paz dentro da casa, tem respeito, tem harmonia. Você quer saber se você está com um narcisista que se disfarçou de ovelha, mas é um lobo? É quando você dentro de casa, você não tem paz, você não está feliz, você não é valorizada, não há reciprocidade, não há demonstração de amor, de afeto, de carinho, só há cobrança, 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 humilhação, humilhação, terrorismo psicológico, coisas, tudo é coisa do diabo dentro de casa, isso aqui é do diabo, aquilo ali é do diabo, aquilo lá não sei o que, isso aqui tu não pode comprar, essa roupa tu não pode comprar, isso aqui tu não pode usar, tudo é do diabo. Então cuidado, cuidado, porque você pode estar sim com um narcisista disfarçado de religioso convertido. Ah? É chocante? É, mas analise, pense, avalie, inclusive situações de pessoas que você conhece, que aparentemente parecem ser pessoas maravilhosas, mas quando você vai ver a vida externa da pessoa, os comentários são os mais diversos. Eu já tive casos assim, é por isso que eu estou falando. Dentro da igreja, a pessoa maravilhosa, inclusive até na igreja católica, ministro da Eucaristia. Mas na segunda, quarta e sexta, ele ia para um motel com uma amante diferente a cada dia. Tá? Enquanto para a sociedade ele era a pessoa incrível e maravilhosa. Tá? Nesse caso, uma das situações envolventes é que nessa situação, o proprietário do estabelecimento, do motel, reconhece esse religioso entrando no motel segunda, quarta e sexta, e ao ir para a igreja, foi proibido de tomar a Eucaristia na igreja católica, porque não estava casado na igreja. E adivinha quem estava distribuindo a Eucaristia no altar? Então, por isso que eu digo assim, quando se trata de narcisista, não há conversão, não há cura espiritual, não entre nessa armadilha, não entre nesse esquema, porque quando se trata de um narcisista, existe sim adaptação ao momento. Ele vai se adaptar a essa expressão religiosa, independentemente de qual placa da igreja que seja, e vai se adaptar àquilo e vai usar ainda as regras da igreja a seu favor, enquanto ele no altar, no púlpito, no hall dos líderes, parece ser uma pessoa incrível, mas durante a semana, além de ele humilhar e fazer terrorismo psicológico e às vezes até agressão com a vítima, ele ainda atrai frequentemente ao bel prazer e muitas vezes com as pessoas do seu próprio grupo religioso. Pensa nisso aí, comenta aí para a gente ter uma boa explanação desse tema.